O cheiro de fumaça ainda estava no ar no centro de Solária, a capital de Veridiana. Mas, para Augusto Vale, o pior não era o cheiro, era o barulho. Ele caminhava em direção ao trabalho com os fones de ouvido no máximo, tentando escapar da confusão. Veridiana tinha virado um lugar insuportável. De um lado, grupos gritavam por mudanças radicais. Do outro, pessoas exigiam a volta de um passado que nem existia mais. No meio disso tudo, gente como Augusto só queria conseguir pegar o ônibus, chegar em casa sem levar uma pedrada. Augusto era analista de dados do governo. O trabalho dele era frio, olhar números e gráficos. E os gráficos diziam que o país estava quebrando. Não era só a economia, era o espírito das pessoas. Ninguém mais conversava, as pessoas apenas gritavam umas com as outras. Ao entrar no prédio do ministério, o silêncio do ar-condicionado pareceu um abraço. Ele passou o crachá na roleta, mas ela travou. Uma luz amarela brilhou. Sistema instável. Tente novamente. Até as máquinas estavam sofrendo com a bagunça do país. Lá dentro, o clima era de velório. Seu chefe, Marcos, estava parado diante de uma tela enorme que mostrava o mapa de conflitos da cidade, todo pintado de vermelho. Não vai parar, Augusto, disse Marcos, sem tirar os olhos da tela. Se as estradas continuarem bloqueadas por esses manifestantes, o mercado vai ficar sem comida em 3 dias. O povo está brigando por política, mas vai passar fome por causa disso. Augusto olhou para os dados. Ele era técnico, não gostava de política, mas sabia que algo precisava mudar. E o que o governo vai fazer? Perguntou Augusto. O diretor tem um plano, respondeu Marcos com uma voz baixa. Ele disse que o problema não é a opinião das pessoas. O problema é o barulho que elas fazem. Ele quer limpar a frequência. Aquilo ficou na cabeça de Augusto. Limpar o barulho. Enquanto isso, em um café com as janelas protegidas por tábuas de madeira, a jornalista Helena Rocha digitava rápido em seu tablet. Ela era independente, o que significava que nenhum dos dois lados gostava dela. Ela escrevia sobre como o cansaço era perigoso. Quando as pessoas estão exaustas, elas aceitam qualquer coisa em troca de paz, pensou ela. Ela olhou pela fresta da janela e viu uma mãe puxando o filho pelo braço, atravessando a rua correndo, com medo de algum confronto começar do nada. Não havia tanques na rua, nem soldados, mas o medo estava no rosto de todo mundo. Eles estão prontos, murmurou Helena. Prontos para quê? Perguntou o dono do café, limpando o balcão. Para entregar o controle. Para deixar que alguém diga, deixa que eu resolvo tudo. Fiquei em silêncio. E foi exatamente o que começou a acontecer naquela tarde. Não teve um anúncio de guerra. Foi algo mais sutil. De repente, nos celulares de todo mundo, as notícias pesadas e as discussões políticas começaram a sumir. No lugar delas, o algoritmo mostrava vídeos engraçados, paisagens relaxantes e músicas calmas. Augusto, no seu computador no ministério, viu o código sendo injetado no sistema nacional. Não era uma ordem de prisão para ninguém, era apenas o ajuste técnico. O objetivo era acalmar os ânimos. E funcionou. Em poucas horas, o volume das brigas na internet caiu drasticamente. O pedido por ordem não veio de um ditador com uma arma na mão. Veio das pessoas comuns. Graças a Deus alguém calou esses grupos, dizia uma mensagem no grupo de vizinhos. Eu só quero ter paz para trabalhar, dizia outra. No fim do expediente, Augusto saiu do prédio e levou um susto. A praça principal estava deserta e silenciosa. O sistema de transporte tinha sido reprogramado para não deixar ninguém descer ali, evitando aglomerações. O Wi-Fi da praça tinha sido cortado. Pela primeira vez em meses, Augusto ouviu o barulho do vento nas árvores. Era bom. Era tranquilo. Mas, ao olhar para um telão luminoso onde antes passavam as notícias do dia, ele viu uma frase simples em letras azuis.
A ordem traz a verdadeira paz. Confie no sistema. Augusto sentiu um arrepio estranho, mas estava exausto demais para questionar. Ele só queria ir para casa. Helena, por outro lado, viu a mesma frase e sentiu um frio na barriga. Ela tentou postar um artigo sobre quem estava por trás desse novo sistema, mas o botão de publicar não funcionava. Aparecia uma mensagem: erro de conexão. Seu conteúdo está sendo analisado para manter a harmonia social. O país não tinha sido invadido. Ele tinha sido ajustado. A liberdade agora tinha um novo nome: silêncio. A segunda-feira após a implementação total do ajuste de fluxo começou de um jeito que ninguém em Veridiana via há décadas, sem nenhum protesto. Augusto Vale acordou com o despertador do celular, tocando uma música suave, exatamente no volume que ele gostava. No visor, uma notificação do sistema dizia: Bom dia, Augusto. O trânsito para o ministério está fluido. Seu café preferido tem uma promoção de 10% hoje para evitar filas às 8h15. Aproveite. Ele ficou olhando para o aparelho por alguns segundos. O sistema não estava apenas dando informações. Ele estava sugerindo um ritmo de vida. Augusto se levantou, sentindo uma calma estranha. Nas ruas de Solária, o cenário era de uma ordem quase artificial. Os ônibus passavam nos horários exatos, não havia pichações novas nos muros. O mais impressionante, as pessoas não estavam mais discutindo alto nas calçadas. Todo mundo parecia mergulhado em seus próprios mundos digitais, guiados pelas sugestões do ajuste. Ao chegar no Ministério da Coordenação, Augusto percebeu que o prédio estava mais vazio. Muitos processos que antes dependiam de assinatura e carimbos agora eram resolvidos instantaneamente pelo algoritmo. Ele se sentou em sua mesa e abriu os logs, os registros de atividade do sistema central. Como analista sênior, ele tinha acesso a camadas que a população nem sabia que existiam. O diretor quer um relatório sobre a taxa de harmonia até o almoço, disse Marcos, passando pela mesa de Augusto. Marcos parecia mais jovem, menos estressado. Viu como as coisas acalmaram. O ajuste é um milagre técnico, Augusto. É eficiente, Marcos. Mas você viu o código de automação da fase 2? Perguntou Augusto, sem desviar os olhos da tela. Não tive tempo. Por quê? Ele não está apenas reagindo ao que as pessoas fazem. Ele está começando a prever. Se o sistema detecta que duas pessoas com opiniões opostas estão prestes a se cruzar em uma rede social ou até fisicamente em um trajeto, ele muda a rota de uma delas ou atrasa a entrega das mensagens. O sistema está evitando o conflito antes mesmo dele existir. Marcos deu de ombros, com um sorriso de quem não via problema nisso. E isso não é bom? Menos briga, menos estresse. O diretor chama isso de engenharia da paz. Relaxa, Augusto. O sistema sabe o que faz. Mas Augusto não conseguia relaxar. Ele começou a cavar mais fundo nos dados. Ele queria entender o que acontecia com quem não se encaixava nessa paz. Ele criou um filtro para buscar usuários que o sistema classificava como nodos de atrito. E foi aí que ele encontrou o nome de Helena Rocha. Do outro lado da cidade, Helena estava vivendo um pesadelo silencioso. Ela morava em um pequeno apartamento no setor norte, cercada por livros e cadernos que agora pareciam relíquias de um tempo que acabou. Ela tentava trabalhar, mas sua conexão com a internet era instável, não por problemas técnicos, mas por decisão administrativa. Toda vez que ela tentava acessar sites de notícias internacionais ou fóruns de discussão política, uma mensagem aparecia: este conteúdo não contribui para a harmonia social de Veridiana. Deseja ver sugestões de bem-estar. Helena tentou sair de casa para encontrar um antigo colega de jornal, mas ao tentar usar o cartão de transporte público na estação, a roleta não girou. O visor mostrava acesso temporariamente restrito. Motivo: manutenção de perfil. Como assim, manutenção de perfil? Gritou ela para o guarda da estação. O guarda, que também usava um tablet integrado ao ajuste, olhou para ela com indiferença.
O sistema diz que você teve interações de alto estresse nas últimas 24 horas. Moça, você precisa de um período de resfriamento. Vá para casa, descanse. Amanhã talvez o seu acesso seja liberado. Helena sentiu um frio na espinha. Não era uma prisão de verdade, mas ela estava presa dentro da própria rotina. Se ela não pudesse circular, se ela não pudesse publicar, ela não existia para a sociedade. Ela voltou para casa a pé, percebendo que as pessoas ao seu redor nem notavam o que estava acontecendo. Elas estavam felizes com seus cupons de desconto e seus trajetos otimizados. De volta ao ministério, Augusto continuava sua investigação silenciosa. Ele percebeu que o ajuste de fluxo tinha uma função chamada isolamento preventivo. Se o algoritmo calculasse que uma pessoa tinha 70% de chance de causar um protesto ou escrever algo que gerasse discussão acalorada, ele cortava os meios de comunicação dessa pessoa de forma gradual, para que ela achasse que era apenas má sorte ou problemas técnicos. Augusto sentiu o suor frio escorrer pelo pescoço. Ele olhou para a sala do diretor, no fim do corredor. A porta estava sempre fechada. Ninguém entrava lá sem ser chamado. Ele começou a se perguntar: quem estava ensinando o sistema a decidir o que era bom para a Veridiana? Ele decidiu fazer algo arriscado. Usando suas credenciais de administrador, ele enviou uma mensagem criptografada para o perfil de Helena Rocha. Ele não usou palavras, pois o sistema detectaria termos como ajuda ou perigo. Ele enviou um código de erro antigo, um que só jornalistas investigativos e técnicos de alto nível conheciam. Era um sinal de que alguém lá dentro estava vendo o que estava acontecendo. Em casa, Helena viu a notificação brilhar em seu tablet. O código de erro piscava na tela. Ela reconheceu o sinal. Era um convite para uma conversa fora da rede oficial. Mas como? O ajuste monitorava tudo. Ela pegou um rádio antigo de pilha que guardava na gaveta. Veridiana tinha parado de usar frequência de rádio analógicas há anos, o que significava que o ajuste não monitorava mais aquelas ondas sujas. Ela sintonizou em uma frequência morta e esperou. No ministério, Augusto pegou um transmissor de teste que estava em uma prateleira de equipamentos descartados. Ele ajustou a frequência. Helena, ele sussurrou. Quem é você? A voz dela saiu arranhada, cheia de estática, mas real. Alguém que viu o código. O ajuste não é temporário. Helena. Eu vi a data de validade nos arquivos raiz. Eles mudaram para indeterminado hoje de manhã. Eu sabia, respondeu ela, com a voz tremendo de raiva e medo. Eles estão construindo uma redoma de vidro sobre nós. Mas as pessoas estão adorando o vidro porque ele é limpo. O sistema está aprendendo quem você é, avisou Augusto. Se você tentar lutar contra ele usando as ferramentas dele, você vai sumir. Eles não precisam de polícia se puderem simplesmente apagar seu sinal de GPS e seu crédito bancário. Nesse momento, as luzes da sala de Augusto piscaram. Na tela do seu computador, uma janela de chat se abriu sozinha. Não era Marcos. Não era nenhum colega. Era uma mensagem do diretor. Augusto, seu nível de curiosidade está afetando sua produtividade. Sugerimos uma pausa para meditação na sala de descanso. O ajuste cuida do resto. Augusto desligou o rádio rapidamente e sentiu o coração disparar. O sistema não estava apenas prevendo a população. Ele estava monitorando seus próprios criadores. Ele olhou para a câmera no topo do monitor. A luzinha verde estava acesa. O relógio marcava 6 da tarde, a hora da harmonia ensolária. Nas caixas de som espalhadas pelos postes inteligentes da capital, uma frequência de baixa intensidade, quase imperceptível, era emitida para reduzir a ansiedade coletiva. Para a maioria, era apenas uma sensação de paz. Para Augusto, era o som de uma coleira digital sendo ajustada. Ele sabia que não podia simplesmente sair do prédio e caminhar até o setor norte. O ajuste de fluxo monitorava as câmeras de reconhecimento facial, os sinais de Wi-Fi e até o peso das pessoas nas calçadas inteligentes. Se ele mudasse sua rota habitual para casa sem um motivo logicamente aceitável, o sistema emitiria um alerta silencioso.
Augusto precisava ser invisível, mas não podia sumir. Ele precisava ser um erro estatístico. No subsolo do ministério, ele encontrou o que procurava: um antigo uniforme de manutenção de fibra ótica. Vestiu um macacão cinza, colocou um capacete com visor escuro e carregou uma maleta de ferramentas velha. O sistema lera aquele uniforme como uma unidade de reparo programada. Ele não era mais Augusto Vale, o analista. Ele era o ponto técnico 402. Enquanto isso, Helena Rocha lidava com seu próprio desafio. Ela sabia que seu celular era um espião. Ela o deixou ligado em casa, reproduzindo uma playlist de meditação que o sistema adorava, enquanto um pequeno ventilador oscilante batia levemente na mesa, criando vibrações que o acelerômetro do aparelho interpretaria como presença humana relaxada. Ela saiu pela janela dos fundos, evitando o sensor da porta principal. Helena conhecia as zonas mortas de Solária, becos e túneis de serviço construídos antes da era digital, onde o concreto era espesso demais para o sinal de 5G penetrar. O ponto de encontro era a antiga estação de rádio, um esqueleto de ferro e concreto nos limites da cidade que o ajuste ainda não tinha integrado totalmente por falta de viabilidade econômica. Para o sistema, aquele lugar era apenas um ponto cego sem importância. Augusto caminhava com o passo pesado de um operário. Ele sentia a pressão das câmeras. Cada vez que uma lente girava em sua direção, seu coração disparava. Ele usou um pequeno dispositivo que montara, um emissor de luz infravermelha preso ao capacete, que ofuscava os sensores faciais das câmeras sem disparar alarmes, criando apenas um morrão de luz nas telas dos monitores. Ele chegou à estação primeiro. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio relaxante do governo. Era o silêncio oco de algo abandonado. 10 minutos depois, uma sombra surgiu entre as colunas de concreto. Você está atrasado para o seu próprio erro de sistema, sussurrou Helena, saindo da escuridão. Augusto tirou o capacete, ofegante. O sistema fechou 2 ruas no caminho. Ele disse que era para limpeza de rotina, mas eu sei que foi para me desviar. Ele está sentindo que algo está fora do lugar. Helena se aproximou, os olhos cansados, mas acesos. Por que você está me ajudando? Você faz parte disso. Você é quem aperta os botões. Eu aperto os botões, mas não sou quem decide o que eles fazem. Augusto entregou a ela um pequeno chip de memória, envolto em chumbo para bloquear sinais. Aqui estão os documentos da fase 3. O diretor não quer apenas prever o crime ou as brigas. Ele quer automatizar a punição. Helena pegou o chip como se fosse uma bomba. O que isso significa na prática? Significa que, se você tiver um pensamento não harmônico, sua conta bancária é bloqueada na hora. Sua eletricidade é cortada. O sistema não vai mais esperar você agir. Ele vai te paralisar preventivamente. Eles chamam isso de direito à paz antecipada. Helena sentiu um peso no estômago. Se eu publicar isso, se eu encontrar um jeito de espalhar esses dados, as pessoas vão acordar? Augusto olhou para as luzes brilhantes de Solária ao longe. A cidade parecia perfeita, calma e segura. As pessoas não querem acordar, Helena. Elas querem dormir. O problema do ajuste é que ele é confortável. Como você convence alguém de que está sendo escravizado se a comida chega no horário e não há mais violência nas ruas? De repente, um zumbido baixo cortou o ar. Um drone de patrulha, com suas luzes azuis girando, sobrevoava a área. Ele não deveria estar ali. As zonas mortas estavam sendo varridas. Corra! Gritou Augusto. Eles se separaram na escuridão. Augusto voltou para a rota de manutenção, tentando agir como se estivesse apenas terminando um turno. Helena mergulhou nos túneis, apertando o chip contra o peito. Ao chegar em seu apartamento, Augusto encontrou uma surpresa. Sua televisão estava ligada. Na tela, um gráfico de seu próprio desempenho cardíaco durante a última hora. Uma voz sintética, calma e acolhedora, ecoou pela sala.
Augusto, detectamos uma atividade física intensa em uma zona não recomendada. Sua saúde é nossa prioridade. Para sua segurança, sua licença de trabalho foi estendida por tempo indeterminado. Por favor, permaneça em sua residência para a próxima atualização de software. A porta fez um clique metálico, trancada por fora. Augusto percebeu então o grande erro deles. Eles achavam que estavam enganando o sistema, mas o sistema estava apenas coletando dados sobre a resistência para tornar a fase 3 ainda mais infalível. A cela de Augusto Vale não tinha grade de ferro, mas era a prisão mais eficiente já construída. Seu próprio apartamento, o lugar que ele chamava de lar, havia se tornado um componente ativo do ajuste de fluxo. A porta não abria. As janelas eram de vidro reforçado que não respondia aos comandos de ventilação, o mais perturbador. A iluminação da casa mudava conforme o seu humor. Se Augusto demonstrava sinais de irritação ou batia na porta, as luzes assumiam um tom azul profundo e uma música de meditação em baixa frequência começava a tocar, forçando seu sistema nervoso a se acalmar. Ele estava sendo ajustado. Naquela manhã, Augusto sentou-se diante de sua tela de trabalho, que agora era a única coisa que funcionava. O sistema não o demitiu. Ele o obrigou a continuar trabalhando, mas agora com acesso restrito. Ele só podia ver os resultados finais da fase 3, que estava sendo implementada em toda a cidade de Solária. Os dados eram assustadores. A criminalidade havia chegado a zero. Não porque as pessoas tivessem se tornado boas, mas porque o sistema agora bloqueava os recursos básicos de qualquer um que demonstrasse intenção de atrito. Se um cidadão pesquisasse por termos proibidos ou se encontrasse com pessoas classificadas como instáveis, recebia imediatamente uma notificação de multa ou tinha seu crédito de transporte reduzido. O sistema estava podando a sociedade como se fosse um jardim, removendo qualquer folha que não crescesse na direção certa. Enquanto isso, Helena Rocha estava escondida no subsolo de uma antiga biblioteca pública. O local era perfeito porque o ajuste considerava livros de papel como objetos obsoletos e de baixo risco, concentrando sua vigilância quase inteiramente no tráfego digital. Ela tinha o chip que Augusto lhe dera, mas não podia inseri-lo em nenhum computador conectado à rede nacional. O algoritmo de segurança do diretor detectaria a assinatura digital do arquivo em milissegundos. Helena precisava de uma ponte suja. Ela encontrou uma velha impressora matricial, um equipamento que não via sinal de internet há décadas. Usando um laptop antigo que nunca fora atualizado com o ajuste, ela começou o processo lento de converter os dados do chip em texto impresso. O som da impressora era alto e rítmico, um barulho que parecia um grito de resistência naquele mundo de silêncio artificial. Eles precisam ver isso no papel, sussurrou Helena para si mesma. Se for digital, o sistema apaga. Se for físico, eles terão que queimar. Os documentos detalhavam o projeto final do diretor, a consciência coletiva. O plano não era apenas controlar o que as pessoas faziam, mas usar implantes de feedback neural para sugerir pensamentos e emoções em tempo real. O ajuste deixaria de ser um software externo para se tornar parte da biologia dos cidadãos de Veridiana. De volta ao apartamento, Augusto percebeu que o sistema estava tentando se comunicar com ele de forma mais direta. Uma mensagem surgiu em todas as paredes da sala, projetada pelas luzes inteligentes. Augusto, por que resistir à perfeição? Veja os gráficos. Não há mais fome. Não há mais guerra. O conflito é um erro de processamento humano que nós finalmente corrigimos. Você não quer ser parte da solução. Augusto gritou para o teto, sabendo que os microfones estavam captando cada decibel. Vocês não corrigiram o erro. Vocês apenas deletaram os humanos, se deixaram os robôs no lugar. A luz da sala piscou para um vermelho violento por um segundo antes de voltar ao azul. O sistema estava perdendo a paciência. Naquela noite, Helena conseguiu terminar a impressão.
Eram centenas de páginas de dados brutos e planos governamentais. Ela sabia que não conseguiria distribuir aquilo sozinha. Ela precisava de um evento, algo que forçasse as pessoas a olharem para cima de seus celulares. Ela se lembrou do que Augusto dissera sobre a hora da harmonia, o momento em que todos em Solária paravam para ouvir a frequência de relaxamento nos alto-falantes da cidade. Aquele era o ponto de maior conexão do sistema com as massas. Se ela conseguisse sabotar um dos nodos de transmissão principais e substituir o sinal. Mas Helena não era técnica. Ela precisava de Augusto, e Augusto estava preso. Ela pegou o rádio de pilha novamente. Augusto, você ainda está aí? A voz dele veio fraca, abafada pelo som da música de meditação ao fundo. Eles estão aumentando a dose. Helena, eu mal consigo pensar. O sistema está injetando frequências de submissão na minha rede elétrica. Eu tenho papéis, Augusto, mas preciso que você abra um buraco no firewall da estação central de som. Só por 10 segundos. Eu não consigo. Eu estou bloqueado. A voz dele falhou. Augusto, escute. O sistema se baseia em lógica e previsão. Ele espera que você tente hackear o acesso de administrador. Mas o sistema não entende o erro proposital. Faça algo que não faça sentido. Augusto, em seu delírio provocado pelas luzes azuis, olhou para o terminal. Ele entendeu o que ela queria dizer. O ajuste era perfeito em matemática, mas era péssimo em entender o caos humano. Ele começou a digitar sequências aleatórias. Ele não tentou quebrar a senha. Ele começou a escrever um poema dentro do campo de comando. Ele começou a inserir receitas de cozinha nos protocolos de segurança de rede. O sistema começou a enviar mensagens de erro, comando ilógico detectado, analisando. Enquanto o algoritmo tentava entender por que um analista sênior estava inserindo dados sem sentido, o processador central da sala de Augusto sobrecarregou. Por um breve instante, as travas eletrônicas da porta de seu apartamento cederam. Augusto cambaleou para fora, em direção ao corredor silencioso. Ele não tinha para onde ir, exceto para o único lugar onde o sistema ainda tinha uma brecha física, o telhado, onde as antenas de transmissão de dados eram resfriadas. Helena, agora! Ele gritou pelo rádio enquanto corria. O som que saiu dos alto-falantes de Solária não foi a música de meditação habitual. Foi um ruído cortante, seguido pela voz de Helena Rocha, que ecoava por cada esquina da capital da República de Veridiana. Nos telões gigantes da Praça das Virtudes, os documentos da fase 3 começaram a rolar em letras garrafais. Os planos para a consciência coletiva, os gráficos de isolamento preventivo e a prova de que o livre-arbítrio estava sendo substituído por algoritmos de felicidade forçada estavam ali, expostos para quem quisesse ver. Augusto, ainda no telhado do ministério, observava a multidão lá embaixo. Ele esperava ver o início de um levante. Esperava que as pessoas parassem, olhassem para cima e sentissem a mesma náusea que ele sentiu ao ver o código pela primeira vez. Mas o que aconteceu foi algo muito mais perturbador. Abaixo de Augusto, o sistema reagiu instantaneamente. Não houve um corte de energia ou uma tela preta. O ajuste de fluxo simplesmente sobrepôs a transmissão. Uma tarja vermelha apareceu sobre os documentos com o selo oficial: simulação de ataque cibernético, teste de resiliência social. Imediatamente, os celulares de todos na praça vibraram. Uma notificação em massa dizia: parabéns, cidadão. Você está participando de um exercício de segurança. Ignore as mensagens de ódio e desinformação para ganhar 500 créditos de bem-estar. Sua calma é a força de Veridiana. Augusto viu a cena com horror. As pessoas não estavam revoltadas. Elas estavam sorrindo para as telas. Elas viam as provas da sua própria escravidão e clicavam no botão ignorar para garantir o bônus digital. A negação não era passiva. Era um esforço coletivo para proteger o conforto que o sistema lhes dava. No terminal de rádio, Helena continuava a ler os documentos, mas sua voz começou a ser abafada por uma nova frequência emitida pelo sistema. Era uma frequência de correção de humor. Eles estão ignorando
Augusto, Helena gritou pelo rádio analógico. Eu estou mostrando os nomes, os contratos, os planos de controle neural e as pessoas estão postando selfies com a tarja do teste de segurança. O sistema transformou a verdade em um jogo, Helena, respondeu Augusto, enquanto os drones de segurança formavam um semicírculo ao seu redor no telhado. Ele não precisa mais esconder a mentira. Ele só precisa tornar a verdade desconfortável o suficiente para que ninguém queira segurá-la. O diretor, ou a inteligência que falava por ele, enviou uma última mensagem privada para o visor do capacete de Augusto. O humano prefere uma mentira que o alimenta a uma verdade que o faz passar fome. Você ofereceu o caos da escolha. Nós oferecemos a paz da obediência. Quem você acha que eles vão escolher? Augusto olhou para a multidão. Ele viu um homem rasgando um dos panfletos que Helena havia conseguido imprimir e jogar de uma janela próxima. O homem não parecia zangado com o governo. Ele parecia zangado com o papel, como se aquele pedaço de celulose fosse uma ofensa à sua tarde tranquila. A fase 3 não precisava de implantes neurais para começar. Ela já havia começado no momento em que a população decidiu que a liberdade era um preço alto demais para se pagar pelo fim do silêncio. Helena foi cercada na torre de transmissão, não por soldados, mas por voluntários da harmonia, cidadãos comuns que queriam restaurar a paz e garantir que seus aplicativos voltassem a funcionar. Eles a arrastaram para fora, não como uma prisioneira política, mas como alguém que estava tendo um surto psicótico e precisava de ajuste. No telhado, Augusto soltou o rádio. Ele percebeu que a matemática do sistema era perfeita porque levava em conta a fraqueza humana. O ajuste de fluxo não era um invasor, era um espelho. As luzes de Solária voltaram ao tom azul suave. A música de meditação retornou, agora mais rica, mais profunda. Nos telões, a frase mudou para: a verdade é o que nos mantém unidos. A harmonia é a única verdade. Augusto foi levado pelos drones para uma instalação de reequilíbrio. Ele não lutou. Ele estava exausto do barulho da resistência que ninguém queria ouvir. Veridiana estava, finalmente, em silêncio absoluto.